A vida é feita de sonhos. O nosso foi estar sempre em movimento, a viajar e a explorar novos lugares. Neste vídeo, a minha mãe irá concretizar um sonho de 60 anos. Eu queria só dizer que é um sonho que eu realizo com muita emoção. Mas realizar um sonho não é só riscar uma meta da lista. É também sobre a jornada, as dúvidas e as surpresas pelo caminho. Então, tivemos aqui um pequeno desastre. Então, qual é o sonho? E isto é muito fixe porque, como sabemos também, há muitos fogos. Nós somos a Sara e o Nuno e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós já chegamos aqui a um sítio e estamos prestes a fazer uma caminhada e poder concretizar finalmente um dos maiores sonhos da minha mãe, que é voltar a um dos moinhos onde ela e os meus avós passaram muito tempo, portanto muito tempo da infância dela, e ela não volta lá há mais de 60 anos porque o caminho entretanto ficou intransitável, já havia muita vegetação a cobrir e só o ano passado é que um grupo de amigos e de familiares daqui da aldeia conseguiram com máquinas e com equipamento abrir novamente o caminho e estamos prestes a fazer esta caminhada para ela finalmente poder voltar a este moinho mais de 60 anos depois. Há anos que ela fala sobre isso e hoje é o dia. Portanto, vamos lá à caminhada. Há quanto tempo é que você não vem aqui? Eu já não venho aqui há mais de 60 anos. Eu queria só dizer que é um sonho que eu realizo com muita emoção. Pô. Então a emoção está a aumentar cada vez mais próxima? Ela nem quer lá estar já, tropeça porque... Por isso não posso ir por cima de ti. Eu não quero chorar, hoje é domingo, mas está aqui qualquer coisa de maravilhoso, porque eu era muito jovem. Que tal? Ele batia nesta, com a força batia nesta, empurrava e depois ia bater na outra, e fazia uma velocidade enorme. Estava aqui, espetada no meio. O eixo eram duas pedras, assim e o outro assim. E ele andava aqui, rodava aqui em cima, uma pedra em cima da outra. Tu avais laissé quelque chose là, maman? Quelquefois on mettait des choses. Tu cherches la clé? Oui, peut-être. Eu tive que... A avó andava assim e eu metia a mão e a minha mãe segurou em mim para a parte de trás e eu metia a minha mão e a mão andava assim e eu metia a mão. Era estranho. Mas a mami, ela quis que eu fizesse isto. Eu tinha a volta de 9 anos e ela diz, eu seguro-te, faz isso. Para quê? Para ter sorte. E tenho sorte. Vir aqui ao cabo de 60 anos não tem explicação. É muita emoção. Conheci isto desde a idade de 4 anos. A natureza é muito linda. Temos que a preservar porque é importante. E a água é maravilhosa. Até se pode tomar banho no verão. É, ali tem uma poça de água que, se calhar no próximo verão, agora já estamos quase no outono, não é? Estamos no outono, aliás, não é? Já chegou. Ali tem uma poça de água cristalina. Durante o verão deve ser muito refrescante estar aqui. Aqui não há calor a mais. Estou no moinho do balão. Até aqui. Que bom que é. Eu voltarei cá.
Claro que sim. Então tivemos aqui um pequeno desastre. Choveu muito durante a noite e então o que aconteceu foi que de manhã vimos que toda esta parte aqui da alcatifa estava encharcada e pensávamos que tinha sido uns gatos que tinham feito xixi ou eventualmente tivéssemos virado alguma coisa, mas não, completamente encharcado. E o que aconteceu foi que entrou água pela sofagem, estava entupido o tubo, vimos que a água estava a pingar desde dentro, tudo isto ficou alagado. Por isso, durante a noite eu estava a pensar, ainda bem que renovamos os silicones aqui da autocaravana, que assim está tudo impecável. E esquecemos daquele pormenor, que é preciso tapar buracos e é preciso desentupir buracos também neste caso. Pronto, agora estamos aqui a desfrutar deste parque de estacionamento em que podemos estar à vontade e está tudo a secar e vamos, entretanto, estar mais atentos a isto para evitar que aqui nesta zona se acumule lixo, porque cai aqui porcaria, tapa ali o buraco e depois pronto, é este desastre que já nos ocupou aqui muitas horas. Agora já está melhor, mas isto ainda está a sair água por aqui. Isto está assim para secar, mas acho que agora está a ficar tudo ok. Mas para já temos o tablier desmontado. E já estamos noutro sítio, estamos agora perto de Moimenta da Beira, aqui na barragem do Vilar. E que sítio altamente, nós encontramos aqui um belo estacionamento que tem durante grande parte do dia uma sombrinha, o que é perfeito. E falando em realizações, de facto nós temos tido a oportunidade de realizar também um sonho muito grande, que era viajar com os nossos gatos. Para quem não sabe, há 3 anos atrás nós estávamos em Marrocos com os nossos amigos Travel Inspire e meio cheio, e recebemos a notícia que o Matias estava muito mal, o que fez com que eu e a Sara nos metêssemos na nossa carrinha, conduzíssemos a noite toda durante cerca de 2000 km, praticamente desde a zona do deserto até ao Porto, para vir ter com o Matias, porque talvez podia ser a última vez a vê-lo. Felizmente ele safou-se e felizmente nós conseguimos comprar uma autocaravana e começar a viajar com ele, e estamos definitivamente a concretizar este sonho. Portanto, é uma boa sensação. Esperemos que todos vocês que tenham sonhos possam concretizá-los o mais brevemente possível, sem dúvida. Portanto, estamos aqui completamente sozinhos. Esta é a vantagem de viajarmos fora da época alta. Podemos ter sítios só para nós e também podemos estar mais à vontade. Por exemplo, instalamos estes tapetezinhos aqui. Aqui, como não temos uma mesinha, temos aqui a porta da garagem com um pauzinho, estão a ver? Encaixa aqui e cá está a mesa.
após 3 dias aqui, acho que foram 3, não é? Então nós vamos agora mudar de sítio, vamos encontrar outro sítio ali do outro lado da Albufeira. Nós estivemos aqui bem durante este tempo todo, gostamos imenso, mas de manhã fica sempre muito fresco porque temos aqui a proteção das árvores. E também temos curiosidade em ver como é que é do outro lado para receber logo de manhã o sol. Como é que nós vamos fazer isso, sendo que nós temos a prancha de paddle e não queremos vaziá-la porque somos preguiçosos? Vai o Nuno com a autocaravana e os gatinhos do outro lado a estacionar, nós encontramos lá porque eu vou de paddle até lá. Até já. Encontramos lá. Não te percas. E já chegamos. Praticamente ao mesmo tempo. Belo pôr do sol que tivemos, está a ficar de noite, mas este sítio aqui está muito espetacular. Vamos agora deixar este pequeno paraíso. Estivemos aqui uns dias, adoramos este sítio, perto do Moimenta da Beira, vale a pena. E nós vamos agora para perto de Viseu, vamos pintar um mural para uns subscritores nossos que nos contrataram, portanto vamos conhecê-los e vamos pintar, vamos até lá. E já chegamos aqui à casa do Fernando e da Fátima. Eles agora vão dar aqui uma checada na nossa autocaravana e depois vamos dar aqui um passeiozinho pela zona deles e mais tarde pintaremos ali o muro. Estes desenhos assim. Ah, obrigado. E o que eu idealizava para ali era tipo um desenho deste. Pronto, já a desenhar uma das a figura à parte de cima. É isto. Portanto, eles também fazem umas viagenzitas aqui com uma carrinha pequenina, toda bem decorada. É uma berlingo e, mais uma vez, dá para ver que mesmo com um carro pequenino pode-se fazer muita coisa. Já viajam aqui nela desde 2017. Está a personalizar, não é? Pois, olha assim, põe as cortininhas iguais ali e tal. Portanto, aqui estão panos, toalhas, panos de cozinha, não sei o quê. Isto aqui é para fazer, para pôr o fogão, quando está assim mais vento. E por vezes levamos uma tenda que temos para fazer para cozinhar à noite. O fogareiro, a sanita, essas coisas todas, está ali assim tudo, as cadeirinhas, porque tiramos tudo nos parques de campismo. Que espetacular. A gente fica nos parques. Sim. Olhem, altamente. Então qual é o sonho? O sonho agora da próxima viagem é ir a Marrocos. Para a próxima vez que nos encontrarmos, esperamos que vocês contem histórias de Marrocos, não é? Boas histórias de Marrocos. Sim, espero bem que sim. Ainda vamos fazer uma viagem a Ibiza. Antes de Marrocos e Ibiza, não é? Estamos a dar aqui um passeio pela barragem de Fagil e é também um belo sítio a visitar, sem dúvida. Então, graças aqui a Dona Fátima e ao Sr. Fernando, viemos ter ao sítio que nós já há muitos anos, já não me recordo quantos anos, estávamos aqui a dormir. Vamos se calhar pôr aqui um trecho, se calhar do vídeo. Estávamos aqui e apanhamos um belo pôr do sol e sem saber viemos cá ter outra vez. E daqui... E com novos olhos agora. Damos até aqui uma tour aqui por esta zona. Estamos agora num belo jardim também, um palácio. E estamos a ter um belo momento aqui a passear e a conhecer esta zona, muito porreira. Agora vamos fazer uma pintura urbana. Portanto, vou pintar aqui neste muro. Agora já não está tanto sol, estava muito calor para estar a pintar. O Nuno já está aqui a começar a pintura na casa do Fernando e da Fátima. Vai ficar muito giro, portanto fiquem aí atentos para ver o resultado final.
Ah, pois vai. Ai, que coisa bonita. Obrigado. Está lindo. Sim, senhora, e mesmo ficou muito bem nesta parede. Ficou bem. Nesta cor. E já terminamos aqui o grafite, foi muito fixe, por acaso gostei muito de pintar aqui a casa da Fátima e do Fernando e muito obrigado a eles. Muito obrigado por toda a simpatia e por nos terem mostrado aqui os arredores de onde vivem. E agora vamos encontrar com o João, Do canal Be The Exception. ele também é no YouTube. vanlifer. Portanto, acompanhem-nos. Viemos agora aqui ao terreno do João e ele tem documentado todo o trabalho que tem tido aqui no seu canal de YouTube. Tem aqui uma bela quinta no interior de Portugal. Pá, e está a fazer aqui uma limpeza impressionante a todo este terreno. E isto é muito fixe porque, como sabemos também, há muitos fogos e um dos motivos também dos fogos serem tão descontrolados é que a maior parte dos terrenos, estando abandonados, não estão limpos. Portanto, o que ele está a fazer aqui é algo muito espetacular, é um bem que faz à natureza, protegendo assim também a natureza e deixando só o necessário. Pinhões. Isto é a vantagem de ter um terreno com várias árvores, com muitos frutos, não é? Tipo, aqui tens muita coisa. Tenho muitas coisas, felizmente. Olha, João, diz-me uma coisa, isto era um sonho teu? Sim, não era para ser realizado já, mas assim o universo ditou e aqui estou eu. Sim, uma coisa que eu queria há muito tempo. Vejam os vídeos dele no canal dele, vale muito a pena, ele está a fazer a renovação deste sítio, todo o trabalho que ele tem e está a documentar tudo. Sim. Né? Tipo, desde o início de cortar o mato e será certamente para o futuro a renovação da casa, isso tudo, e vale a pena verem, principalmente porque ele é uma simpatia incrível. E porque os vídeos são muito bons. Deixamos aqui o link no vídeo para vocês poderem seguir. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado pelos pinhões. Não, obrigado, toma mais. Olhem só, agora é só cortar, só partir a casquinha e temos aqui pinhões. E estes não são extremamente caros como se compra no supermercado. E assim chegamos ao fim deste vídeo, estamos agora mais ou menos na zona de Castelo Branco. Um bocadinho mais abaixo, estamos nas portas do Alentejo, que é o próximo sítio que vamos visitar, mas isto ficará para um próximo vídeo. Iremos finalmente voltar ao Alentejo, anos após termos estado lá, e agora pela primeira vez na autocaravana com os gatinhos. Portanto, isso vai ser também uma concretização de um sonho, em certa parte. De um deles, né? De um deles, dos vários que uma pessoa tem. Esperamos que todos vocês que tenham sonhos por concretizar possam nos concretizar em breve, e a verdade é que nunca é tarde demais para se tentar, por isso. Força, pessoal! E nós, entretanto, vamos então fazer-nos à estrada em direção ao Alentejo. Vamos ver como é que é estar no Alentejo com uma autocaravana. A última vez foi com a nossa ciganita, era sempre daqui para ali, sempre a abrir caminho, a chegar a todos os lados. E agora nós vamos ver o Alentejo de outra forma, se calhar num estilo mais alentejano. Mais devagar, sim. Nós estamos a curtir bastante este sítio, é super calminho e vamos só passar aqui uma noite antes de amanhã ir em direção ao Alentejo. Portanto, até ao próximo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, tchau. Tchau.